pergunta é, então, o que houve? O que houve? O apóstolo Paulo está descrevendo o que é que nós teríamos de ser se Deus simplesmente nos mantivesse dentro da plenitude da nossa escolha, porque nós escolhemos a maldade. Então, se o Senhor dissesse, vou mantê-los existindo, mas vou mantê-los existindo do jeito que eles escolheram viver, isso seria o que nós seríamos. Essa é a descrição que o Paulo está fazendo. A garganta é um sepulcro aberto. Como viver numa sociedade onde a garganta de todo mundo é um sepulcro aberto? Só há engano. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Como dá para viver assim? Imagina que sociedade essa seria. A boca está cheia de maldição e de amargura. Então, não tem o que ouvir de ninguém. Não há diálogo possível. Os pés prontos para derramar sangue. O que é viver numa sociedade onde todos são assassinos? Onde todos só desejam matar. E só querem fazer isso. E são ligeiros em fazer isso. Fazem isso na primeira oportunidade que tem. Imagina o trânsito que seria. Um mar de sangue, né? Porque toda hora tem um sujeito irritando a gente o suficiente para que se a gente estivesse aqui, pronto, já basta. Em seus caminhos há destruição e miséria. Isso é pior do que o que diziam das patas do cavalo de Átila, que onde pisava não nascia mais nada. Quer dizer, tudo seria uma ruína. O caos. Não conhecem o caminho da paz. Portanto, uma sociedade que vive apenas e tão somente da guerra. Porque não há nenhum temor de Deus diante dos seus olhos. Então, isso era o que nós deveríamos ter sido diante da escolha que fizemos. Porque ao romper com Deus, a primeira escolha que nós fizemos foi não ser. Porque Deus é, e nós decidimos ser o contrário de Deus é não ser. Então a primeira escolha que nós fizemos foi não ser. Mas a segunda escolha que nós fizemos foi ser maldosos, absolutamente maldosos. Pois é, mas graças ao bom Deus, não é isso que nós assistimos. Apesar de toda a maldade com que a gente já convive, toda a maldade com que a gente já convive não é nada perto disso que está descrito aqui em Romanos. Então, como é que ficou? Deus não só nos manteve existindo, como decidiu nos dar qualidade de vida. Então, por aí você está percebendo o que é a graça. Tudo isso é o que o apóstolo Paulo chama de graça. Pela graça sois salvos. Então, o primeiro ato da salvação, de fato, é a existência. Existir já é um ato redentor. Pela graça sois salvos. Então Deus não só nos manteve existindo, como decidiu nos dar qualidade de vida. Então o que isso significa? Volto a dizer, seja lá o que for que tenha nos mantido com essa possibilidade de qualidade de vida, não está em nós. Não tem nada a ver conosco. Seja lá o que for, está dentro de Deus.
E é isso fala de Deus. Não fala de nós, fala de Deus. Deus decidiu nos dar qualidade de vida. E aí como é que nós ficamos? E aí é como nós ficamos mesmo, que é o Gênesis 3. Então você veja quanto tempo nós caminhamos para chegar em Gênesis 3, que na maioria das vezes nós sempre tratamos como se fosse o relato da queda. Mas Gênesis 3 já é o resultado disso que Deus achou no coração dele. Percebeu? Tá ficando claro? Tá dando para acompanhar? Tô conseguindo? Porque vocês me digam aí, porque eu preciso... Um dia desse eu fui pregar num lugar e o pastor chegou para mim e disse assim: Ari, eles não estão entendendo nada. Aí eu disse: Jesus Cristo. E agora? Eu tenho de começar tudo de novo. Ele falou: vai. Aí eu disse: tá bom, então vamos começar de novo. Então, por favor, me ajudem, hein? Porque tem 42 slides desse. Não deixa chegar no 42º, por favor. Então, lá em Gênesis 3, os irmãos estão percebendo o caminho que nós já fizemos até chegar em Gênesis 3, que a gente sempre trabalha como se fosse o início do problema. Mas Gênesis 3 já é o início da solução. Não é o início do problema. Nós perdemos a unidade humana, mas não a capacidade de relacionamento. Onde foi que nós perdemos a unidade humana? As Escrituras nos dizem que homem e mulher viviam em unidade plena. E eles viviam como extensão um do outro. Né? Extensão um do outro. Não é complemento um do outro, é extensão. Mas não a capacidade de relacionamento. Onde foi que nós perdemos a unidade humana? As Escrituras nos dizem que homem e mulher viviam em unidade plena. E eles viviam como extensão um do outro. Né? Extensão um do outro. Não é complemento um do outro, é extensão. Complemento é quando está faltando alguma coisa, né? Mas Deus não fez ninguém faltando nada. Quer dizer, tudo que falta em nós fomos nós que jogamos fora. Deus não tem nada a ver com isso. Deus fez seres plenos, não perfeitos, mas plenos. Quando eu digo que Deus não fez seres perfeitos, é porque perfeito é só Deus, que é um ser que se sustenta a si mesmo, tá certo? Todo ser contingente já traz em si uma imperfeição, que é: eu não me sustento a mim mesmo, tá certo? Então eu dependo de alguém. Então, se eu dependo de alguém, então eu não sou perfeito. Não quer dizer que eu não tenha sido perfeitamente construído. Quer dizer que, embora eu tenha sido perfeitamente construído, eu não sou perfeito. Porque perfeito é Deus, que se sustenta a si mesmo, que não necessita de ninguém. Eu necessito. E isso é uma limitação. Tá certo? Mas a questão não é essa mesmo, então vamos voltar para o nosso problema. Perdemos a unidade humana. Então, macho e fêmea eram uma unidade. Na expressão mais bela e profunda do termo. Se viam como uma extensão um do outro. Na verdade, o outro para aquele casal era Deus. Deus era o outro. Eles
se viam como uma única pessoa. A expressão que o texto coloca nos lábios do homem, do ser do sexo masculino, diz isso com clareza: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, essa sou eu, né? Carne da minha carne e osso dos meus ossos sou eu. Então ele tá se reconhecendo nela. E e o contrário era verdadeiro também. Porque a unidade é essa coisa fantástica em que o outro, o que deveria ser o outro, é o espelho onde eu me vejo. E eu, que deveria ser o outro daquele, sou o espelho onde ele se vê. Então, a gente nunca se vê como o outro, mas sempre um como uma extensão do outro. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Bom, isso nós perdemos. Perdemos no momento em que eles romperam com Deus. Eles passaram a ter vergonha um do outro. Antes eles não tinham. A relação entre eles era uma relação de unidade plena. Isso, na hora que eles passaram a ter vergonha um do outro, pronto, acabou. Não são mais essa unidade. Agora ele não quer se ver no outro, ele quer se esconder do outro. Isso mudou radicalmente o relacionamento. Mas nós perdemos então essa unidade humana, mas não perdemos a capacidade de relacionamento. Então alguma coisa aconteceu. Alguma coisa evitou que aquela maldade que o Paulo descreveu, que é essa aqui, olha, não há, todos são inúteis, não há quem entenda, a garganta é sepulcro, são enganosos, estão cheios de maldição. Quer dizer, era para um matar o outro imediatamente lá. Mas isso não aconteceu. Então nós perdemos a unidade humana, mas não perdemos a capacidade de relacionamento. Perdemos a confiança em Deus. Por que eu optei por confiança em Deus e não comunhão com Deus? Porque a questão é essa mesmo. Nós perdemos a confiança em Deus. A maior crise que nós temos na igreja e no mundo, em tudo quanto é canto, é confiança em Deus. Quando eu digo assim: ah, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, viu? Não importa que seja a tua vontade, mas não vai dar certo. Ou Deus, como é que você faz uma coisa dessa? Onde é que você estava quando eu estava passando por aquilo lá? Por que você não veio me falar comigo? Você me esqueceu? Não adianta orar, essa pessoa não tem mais jeito. Não tem jeito, esquece. Isso não vai dar certo. De quem que eu estou desconfiando? De Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu sei que o Senhor falou umas coisas aí, mas o Senhor vai me desculpar, mas não vai dar, não. Eu não consigo acreditar que o Senhor vai levar esse negócio até o fim, não. Só que a gente nunca diz isso, né? Porque como é que você diz isso em oração ainda? Camarada tem um mínimo de desconfiômetro, né? Tem certas coisas que eu faço de conta que não estou dizendo para Deus, como se Deus estivesse ouvindo as minhas palavras. Na verdade, Deus não está ouvindo as minhas palavras. Deus está ouvindo o meu coração, né? Porque Deus sabe que nós usamos a palavra muito mais para esconder do que para revelar. Então, Ele não está ouvindo as nossas palavras. Ele está ouvindo o nosso coração. Está lá dizendo: estou ouvindo a sua oração.
E estou ouvindo aquela oração que você não quer dizer, mas está dizendo. Estou percebendo onde é que está o problema. E o problema é: você não confia em mim. Mas tudo bem, eu continuo gostando de você e eu já criei tantas alternativas para vocês que não me custa criar mais uma. Mas eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ainda bem que eu não ajo de acordo com o coração de vocês, mas de acordo com o meu. Porque senão eu estava perdido e vocês mais ainda. Porque como eu sou Deus, eu não posso me perder. Adivinha para quem que ia sobrar? Então, essa coisa, nós perdemos a confiança em Deus. Que foi exatamente o que o relato nos conta. O relato nos conta uma crise de confiança em Deus. Porque alguém disse: Deus mentiu. E os primeiros pais disseram: pode ser. Mas por que ele mentiria? Porque ele não quer ninguém igual a ele, sabendo o que ele sabe. Faz sentido. É simples. O relato nos fala de uma crise de confiança em Deus, naquele momento provocado pela curiosidade. Não é? Que é o motor e o risco de todo o que pode conhecer. Todo aquele que tenha o dom do conhecimento tem na curiosidade o motor e o adversário. Porque a curiosidade nos levará a descobrir, mas também poderá nos levar a destruir, se a gente não souber parar com ela. Se a gente não souber que há um limite. Há um limite intransponível. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria, não é? Sabedoria não é essa capacidade de saber o que se deve conhecer, usar bem o que se conhece e ter plena certeza do que não é necessário conhecer. Não é? É isso que fazem os sábios. Os sábios sabem que há coisas que não é preciso conhecer. Que há certas situações que, se você entrar nelas, você não sai de lá nunca mais. É como abrir a caixa de Pandora. Não é? Depois de aberta, ninguém mais fecha. Então a sabedoria não é o fruto de todo o conhecimento. Sabedoria é a capacidade de saber o que se deve conhecer e como se deve conhecer. É outra história. E por isso que há tão poucos sábios. Porque todos nós somos vorazes em conhecer sem perceber o custo do conhecimento. Não é? É como o sujeito que quer conhecer como é que se faz para se desintegrar, né? O dia que ele descobrir, não adiantou conhecer. Conheceu tarde demais. Já é tarde para reverter o que eu agora fiz. Então, por isso que a sabedoria não é todo conhecimento, não é? Então nós perdemos a confiança em Deus. Mas graças a Deus não perdemos a possibilidade do diálogo. Porque o texto diz que Deus chamou a raça humana para conversar. Onde estás? Então, tá vendo? Nós já estamos aqui trabalhando com o começo da solução. A gente pensa que esse aqui, o Gênesis 3... que o Gênesis 3 é o começo do problema, mas aqui já estamos no começo da solução. Quem descreveu bem o problema foi o apóstolo Paulo. Ele, o Espírito Santo disse, é como se o Espírito Santo tivesse dito para o Paulo: eu vou dizer para você que coisa vocês fizeram. Vocês vão saber o que foi que vocês fizeram.
E a gente já devia desconfiar, porque algo que custa a cruz tem de ser muito trágico. Tem de ser muito trágico. Não pode ser só um bando de criaturas de Deus discordando dele. É um negócio muito mais denso do que isso, muito mais profundo do que isso. Que é o que Paulo, nos raciocínios que elabora e na descrição que faz, vai nos mostrando. Então nós perdemos a confiança em Deus, mas não perdemos a possibilidade do diálogo. Amaldiçoamos a terra, mas a ela ainda nos dá vida. Porque nossa queda teve um efeito cósmico. Só que o efeito cósmico tinha de ser muito pior do que foi, que era destruir tudo. É como se matéria e antimatéria se encontrassem. Acabou. Um anula o outro. Mas alguma coisa aconteceu que, mesmo tendo trazido a maldição sobre a criação ainda nos dá vida. Perdemos a relação de igualdade, mas ainda formamos famílias. Depois da queda, a relação entre macho e fêmea passou a ser uma relação de autoridade. O desejo da mulher seria para com o marido e ele a governaria. E até hoje os homens querem que seja assim. Mas o Gênesis 3 nos faz necessariamente fazer uma pergunta. Se isso começou com a queda, como é que era antes? Tá certo? Essa é a pergunta que o texto faz. Eu acho que todo texto que a gente lê na verdade suscita questões, né? Você tem de perguntar para o texto. O que o texto está me fazendo perguntar? Um texto que não me faz perguntar nada é um texto diletante, né? É só para... Ele não me faz perguntar nada. Então, é diletante. É só porque eu tenho de passar o tempo, então eu vou ler uma boa história. Mas não me suscita pergunta nenhuma, então eu li, guardei, posso até contar a história, mas não me suscitou nada. O bom texto é aquele que suscita pergunta, né? Então como é que era? Então como é que vai ser? Então o que tem de fazer? Então e agora? Bom, e para onde a gente tem de ir então? Tem algum caminho? É isso aí mesmo? E tal. E o texto, quando o texto diz que a relação agora é de autoridade, de governo, mais do que de autoridade, né? Uma relação de governo. Como é que era antes? Era de igualdade, né? Porque a unidade humana, o homem é a imagem e semelhança de Deus, não é o ser do sexo masculino. E nem é o ser do sexo feminino isoladamente. O homem é a imagem e semelhança de Deus, é aquela unidade daquele casal. Porque... eu vou só fazer uma digressãozinha aí nessa questão da unidade, mas volto rápido, tá? Quando a gente pergunta por que nós somos imagem e semelhança de Deus, alguns teólogos respondem porque nós somos livres, porque nós somos conscientes de nós e do outro, porque nós somos seres racionais, etc. Isso está certo. Está certo. É isso mesmo. São atributos que a gente encontra em Deus também. Mas o texto nos relata que os anjos também têm essas qualidades. Eles também são seres livres. Porque eles caíram, eles não foram empurrados. Eles caíram, eles decidiram cair. Decidiram romper com Deus. Eles são seres que têm consciência de si e do outro. Tem vários exemplos disso nas Escrituras. Gabriel é um caso típico. Ele fala para Daniel
Depois dos 21 dias, quando ele chega trazendo a resposta de Deus, ele diz: olha, você é amado de Deus, tão logo você falou com Deus, Deus me enviou, mas o príncipe da Pérsia se interpôs entre mim e ti. Porém, Miguel do Senhor veio e eu venci. Então ele sabe quem é ele, quem é o amigo, quem é o inimigo e o que ele tem de fazer. E quando ele fala com Zacarias, ele ainda vai mais longe. Quando Zacarias duvida, ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E como você não está acreditando na minha palavra, você vai ficar mudo para deixar de ser bobo. Você só vai falar agora quando a criança nascer. Ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe o seu nome, ele sabe tudo. E eles, obviamente, são seres racionais, né? Senão nem haveria possibilidade de diálogo entre nós. Mas deles não é dito que são imagem e semelhança de Deus. Então deve ter uma quarta coisa que nós temos e eles não têm. E o que nós temos e eles não têm é que, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus que podem experimentar a unidade, onde mais de um é um só. Nós somos os únicos, porque Deus é uma família, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra família. Deus é uma comunidade, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar uma outra comunidade. Deus é uma unidade, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra unidade. Então é isso, na minha visão muito, muito, muito pobre, que nos distingue como imagem de Deus. Por isso que Cristo, no Novo Testamento, insiste tanto na retomada da unidade. E aí a relação voltaria a ser de igualdade e não mais de governo, que era o relacionamento anterior à queda, o relacionamento do princípio. Aliás, quando o Senhor falou, quando foram falar com o Senhor sobre se o homem podia ou não podia repudiar a mulher, etc, etc, o que o Senhor disse foi: não era assim no princípio. Então o que era no princípio? No princípio era a unidade, e o relacionamento era de igualdade. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Nem os homens sabem se relacionar na base da igualdade com as mulheres, e nem as mulheres com os homens. Nós não sabemos. Isso aqui é uma medida tão precisa que nós não a detemos mais. Nós não administramos mais essa medida. Porque todas as vezes que um grupo fala em libertação, a libertação implica necessariamente em subjugação do outro. Isso não é igualdade. Então, lamentavelmente, igualdade é uma medida de precisão que nós não administramos mais. Nós perdemos. E é por isso que o apóstolo Paulo... Bom, eu não vou entrar nisso, senão eu vou digredir muito mais. Mas perdemos a relação de igualdade, mas ainda formamos famílias. Então você percebe que houve alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aí finalmente perdemos a comunhão com Deus, mas não a esperança. Porque Deus prometeu salvar-nos. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Ou seja, imagine aquele quadro e... imagine que os anjos, os seres viventes, os anciãos, todo aquele pessoal que o Apocalipse fala, estava olhando para o jardim, no dia em que diante de Deus, no jardim, estavam o macho, a fêmea e um terceiro ser híbrido, descaracterizado,
estranho, e eles estavam diante do Altíssimo. E o Altíssimo ia proferir a sua sentença. Então você pode imaginar que os seres viventes, os anciãos, os anjos, os arcanjos, estão todos olhando, porque pode ser que a sentença de Deus seja destruir tudo. Porque era o que tinha de fazer. Então toda a criação, inclusive a deles, dos anjos, dos anciãos, dos seres viventes, está sob júdice agora. Porque Deus pode simplesmente dizer: não vou continuar com isso aqui não. E aí, quando todos estavam esperando que Deus destruísse tudo, Deus reinventou a maternidade. Porque ele disse para a mulher, para o ser caído, esse ser estranho, híbrido, esquisito, descaracterizado e maligno, Deus disse para ele: a semente da mulher vai destruir vai pisar a sua cabeça. Naquele dia Deus reinventou a maternidade.